Capítulo 41. Cabeças Noah estava de pé na carruagem de Kim ouvindo sua explicação enquanto se movia em direção à mansão Balvan. Jovem mestre, esta é uma essência de cobra. É um poderoso elixir que pode curar qualquer envenenamento. É feito de fígados de feras mágicas do tipo cobra Jovem mestre, essa é a pílula da fúria do urso. Ela lhe dará um aumento temporário de força e resistência, não que você precise dela. Você é forte como um touro e gracioso. Oh, você certamente não vai precisar disso, jovem mestre. Isso é um concentrado de rato roxo. Eles são bestas mágicas fracas, mas sua reprodutibilidade é extremamente alta. Aposto que você já pode adivinhar os efeitos de tal fluido, Kim lisonjeava Noah toda vez que tinha chance enquanto explicava as propriedades das muitas pílulas e elixires na pilha de itens de Noah. As mercadorias já haviam sido transportadas de volta para a carruagem antes de se moverem novamente. Kim, sua filha e um soldado da família Merger vieram junto. O outro ficou no ponto de encontro esperando o enviado de sua família e cuidando do guarda caído. No entanto, como a exposição de Kim continuou, Noah começou a se sentir irritado. O que há com esse cara? Ele tem uma queda por mim. E por que ele está evitando todas as drogas que parecem mais poderosas? Suas sobrancelhas franzidas fazendo o comerciante entrar em pânico. Ele entendeu que exagerou um pouco e então passou para a próxima parte de seu esquema. Jovem mestre, estou velho e bastante cansado de todos os eventos anteriores. Por que você não permite que minha filha, Sophie, continue com a explicação? Posso garantir que ensinei a ela todo o meu conhecimento para que ela seja mais do que apto para o trabalho. A compreensão atingiu Noah depois de ouvir as palavras do comerciante. Ele quer me arranjar com sua filha. Ele acha que sou algum tipo da nobre herdeiro da família? Sophie era uma jovem de cerca de 14 anos. Ela tinha longos cabelos castanhos e olhos verdes. Seu corpo era gracioso, mas ainda estava desenvolvendo as curvas típicas de uma mulher adulta. Aos olhos de Noah, porém, ainda presa aos cânones de beleza de seu mundo anterior, ela era apenas uma criança. Sophie corou quando seu pai a mencionou e espiou brevemente o jovem apenas para baixar a cabeça corando ainda mais evidentemente. Noah ficou um pouco surpreso com a reação dela. Eu sou realmente tão bonito? Bem, eu tenho os atributos faciais de Lily, mas nunca pensei que eles pudessem causar tais reações. Noah tinha o rosto bonito de sua mãe e tinha os mesmos olhos e cabelos, juntamente com seu corpo bem tonificado, sua força e a possibilidade de que ele era um nobre. Nenhuma garota comum poderia rejeitá-lo. Antes que Sophie pudesse pegar onde seu pai deixou, Noah parou. Kim, quero deixar claro que sou apenas um bastardo dentro da família Balvan. Ele continuou falando enquanto tirava algo da pilha de mercadorias. Um cheiro fétido envolveu a carruagem quando 7 cabeças escondidas dentro de camadas de partes do corpo de bestas mágicas se tornaram visíveis. Kim perdeu todas as cores de seu rosto e Sophie tremeu levemente com aquela visão. E eu realmente acho que é hora de você começar a falar sobre as drogas importantes. Uma onda de frieza envolveu a carruagem. O guarda que estava atrás dele estava com a cabeça abaixada o tempo todo. O comerciante e sua filha podem não ter entendido a verdadeira força de Noah, mas um iniciado no caminho do cultivo como ele sabia que era preciso estar no nível de um verdadeiro cultivador para derrubar um guarda, com um chute. Vendo as cabeças decepadas, Kim entendeu que o garoto na frente dele não apenas encontrou o esconderijo dos ladrões, mas também os matou. E ele fez tudo isso estando sozinho. Kim rapidamente se curvou com a cabeça batendo no chão da carruagem. Sinto muito, por favor, perdoe este comerciante humilde. Noah com aquela visão apenas encolheu os ombros e apontou para as mercadorias. Continue. Quando o grupo se aproximava da mansão Balvan, Noah estava deitado no teto da carruagem, imerso em pensamentos. A pílula de energia interna é minha melhor escolha, com certeza, mas pertencia à família Merger, então não sei se eles vão me deixar escolher. Aparentemente, a maioria das boas drogas pertencia ao carregamento roubado do comerciante, então ele não quis falar sobre elas, pelo menos até o ameaço de Noah. A pílula de energia interna estava entre as melhores pílulas apontadas por Kim. Foi feito concentrando respiração na forma de uma pílula e foi um dos melhores alimentos para o corpo do cultivador. A outra opção é a sua versão pior em forma de elixir, mas acredito que os efeitos serão bem menores. Espero que seja o suficiente para completar o 5º ciclo. A poção de energia interna era a versão menos poderosa da pílula anterior.
A escolha de Noah como recompensa pela missão foi entre essas duas opções. Meu quinto ciclo está quase completo de qualquer maneira. Acredito que em 2 meses meus acupontos vão parar de funcionar, então mesmo ficando com a versão pior não é uma coisa ruim. Afinal, já recebi as melhores recompensas possíveis. Sua mão foi, inconscientemente, para um ponto em sua cintura onde um anel de prata estava escondido. Dentro dele, havia 12 armas bem feitas e uma grande pílula marrom. Mal posso esperar para ter um Dantian para testar a pílula da Terra. Aposto que os resultados serão incríveis. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele sonhava acordado com sua força futura, mas de repente ele foi forçado a acordar, por uma voz áspera gritando em sua direção. Você aí para. Este é o território da família Bovan. Você deve primeiro declarar seu nome e seu negócio com a família se quiser prosseguir. A carruagem parou e Kim se levantou para lidar com o guarda, mas naquele momento uma voz jovem soou do teto da carruagem. Carlo, sou eu, deixe-os passar e informe ao meu mestre que voltei. Carlo foi, claro, o guarda que os deteve. Desde suas constantes missões fora da mansão, Noah passou a conhecer os nomes de todos os soldados que patrulhavam os territórios próximos à mansão Balvan. Oh, é você. Você se meteu em outra confusão desta vez? Carlo sorriu olhando para o garoto que acenava para ele. Com o acidente da aranha couraçada de nível 3 e do mago no grupo de rebeldes, a reputação de Noah não era particularmente boa. Os soldados pensavam que em qualquer lugar que ele fosse, algo inesperado aconteceria. Nenhuma bagunça. Desta vez eu posso realmente ter prestado um serviço muito bom para o círculo íntimo. Carlo balançou a cabeça ao ver como Noah estava consciente de seu caráter encrenqueiro. Então vá, vou avisar o vice-capitão do seu retorno. Você sabe, ele estava de mau humor recentemente, quando viu que você estava atrasado. Noah apenas sorriu enquanto seus olhos ficavam mais escuros. Me desculpe, mestre, mas eu realmente preciso mentir para você. Capítulo 42 a 42. Isolamento. Explique-me novamente. Noah estava em uma sala no prédio dos guardas com um grande mapa sobre a mesa. William estava à sua frente com um rosto severo olhando atentamente para seu discípulo. Noah apontou para o mapa e falou em tom calmo. Entrei na floresta Evergreen procurando as sombras cinzentas. Depois de procurar por 2 semanas não encontrei nenhum vestígio delas, então escolhi explorar mais fundo na floresta. Após alguns dias de viagem, senti sinais de vida dentro de uma pequena caverna e então eu investiguei. O grupo de bandidos estava lá dentro separando seus itens, então eu os matei e usei suas roupas para levar as mercadorias de volta para a mansão. No perímetro da floresta, encontrei Kim, o comerciante, e ele me ofereceu um volte para a mansão dentro de sua carruagem. Isso é tudo. Noah indicava no mapa sua rota enquanto descrevia os acontecimentos da missão. William encarou por algum tempo antes de falar novamente. O comerciante disse que havia uma pílula da Terra com sua descrição entre as mercadorias. Você tem certeza de que pegou tudo do depósito? Noah encolheu os ombros e disse com uma expressão inocente. Tenho certeza de que peguei tudo da caverna. Não tenho certeza absoluta de que todos os itens permaneceram no pacote enquanto eu o arrastava. O que é uma pílula da Terra? É bom? Posso procurá-la novamente, se você me deixar ficar com ele. Noah tinha sua atitude usual ávida por poder, o que só fez William suspirar e balançar a cabeça. Não importa, você pode ir. Eu lhe darei a recompensa que você pediu assim que tudo for entregue ao círculo interno. Noah curvou-se levemente e saiu da sala. Nesse momento, uma figura apareceu atrás de William. Você confia nele? William olhou novamente na direção por onde Noah foi e respondeu com honestidade. Acho que ele disse a verdade. Afinal, é impossível esconder de nós uma pílula tão boa. E, capitão, parece que você esqueceu que ele nem tentou esconder a benção do respiro da última vez, mesmo que ele arriscou a vida para obtê-lo. O capitão dos guardas apenas olhou para William antes de se virar. Você está ficando muito carinhoso com aquele garoto. Lembre-se que nosso dever é para com o círculo interno e a posição dele nunca será boa lá. O rosto de William escureceu ao ouvir essas palavras. Ele podia imaginar claramente em sua mente a criança pequena repetindo as mesmas técnicas todos os dias sozinha em seu quarto apenas para ficar um pouco mais forte. Ele se lembrava de toda a sua determinação durante os tratamentos. Mesmo com o corpo quebrado, sua mente ainda estava completamente focada, esforçando-se para dar um pequeno passo em direção a um nível superior no caminho do cultivo.
Pela primeira vez em muitos anos, William sentiu que a vida estava sendo injusta e deu voz aos seus pensamentos. O céu e a terra são realmente justos. O capitão parou por um segundo antes de responder pela última vez. Eles são, os humanos não são. Então ele saiu, deixando William, com uma expressão conflituosa sozinho na sala. Enquanto isso, Noah voltou para seu prédio. Ele queria conhecer sua mãe e tranquilizá-la sobre seu bem-estar, mas o quarto dela estava fechado com apenas sons fracos vindos de dentro dele. Já faz um tempo desde que Noah conseguiu ouvir completamente qualquer coisa acontecendo na sala, mas ele se forçou a não fazê-lo porque isso só arruinaria seu humor. Ele entrou em seu quarto e desembainhou seu sabre, depois praticou todas as formas de sua arte marcial até se acalmar. Então ele pegou a runa Kezier e começou uma noite inteira de treinamento nela. Foi por volta do meio-dia que ele foi forçado a interromper o treinamento por causa de alguém batendo em sua porta. Hoje em dia, mesmo que 8 horas de treinamento consumissem muita energia mental e o deixassem cansado e com sono, ele ainda poderia se forçar a fazer ações básicas e raciocínios simples. Ele abriu a porta apenas para encontrar Lily parada do outro lado com uma pequena caixa nas mãos. Sua figura parecia extremamente fraca e pálida. Ela estava visivelmente cansada, pois suas mãos tremiam levemente. Um grande hematoma estava em sua mandíbula. Seu mestre mandou isso para você. Ele disse que você prestou um serviço incrível para a família. Ela estava sorrindo orgulhosamente olhando para seu único filho. Noah pegou a caixa de suas mãos e gentilmente acariciou o local onde estava o hematoma. Lily apenas balançou a cabeça. Está tudo bem, não se preocupe. Seu pai simplesmente não consegue lidar com o quão incrível você é em comparação com outro filho e filha dele. Então ela se aproximou de Noah e pegou o rosto dele entre as mãos olhando séria. Prometa-me que você não fará nada imprudente, você tem que estar seguro. Não se preocupe comigo, apenas foque no seu futuro. Noah olhou para sua mãe e assentiu com um leve sorriso, mas em sua mente, ele só conseguia pensar em como as mãos de Lily estavam frias. Lily pareceu satisfeita com sua resposta e o abraçou antes de ir embora, enquanto Noah ficou parado por um tempo antes de fechar a porta e sentar no chão. Rachadura. A caixa em sua mão quebrou com a pressão aplicada pelo aperto de Noah e 2 garrafas caíram em suas pernas. Como esperado, é apenas a poção de energia interna. Não importa, deve ser o suficiente. Ele abriu diretamente uma garrafa e bebeu todo o seu conteúdo. Uma sensação maravilhosa de ser fortalecido percorreu Noah de dentro de seu corpo, mas ele não se importou. Ele já estava olhando para a runa Kezier à sua frente, continuando seu treinamento. 1 mês e meio se passou, com Noah quase não saindo do quarto durante esse período. Ele só frequentava os sparrings semanais com seu mestre e os almoços com sua mãe. Ele nem saía mais para missões. Agora, ele estava em seu quarto. Seu rosto estava pálido e havia grandes bolsas sob seus olhos, mas suas pálpebras estavam completamente abertas. Parecia haver alguma fonte de luz dentro de suas pupilas enquanto seus olhos brilhavam na escuridão da sala. Então, é assim que parece. Ele estava segurando a runa Kezier na mão direita na frente do rosto, mas parecia não ter dificuldade em olhar para ela. Era como se ele estivesse lendo qualquer outro livro. Ele sorriu e então, guardou a runa. O próximo é o 6º tratamento. Capítulo 43 a 43. Espanto. Nesse mês e meio de isolamento, os avanços de Noah foram imensos. A primeira foi a conclusão do 5º ciclo. Com a ajuda de 12 frascos de essência da besta e 2 frascos de poção de energia interna juntamente com um mês de absorção natural dos pontos de acupuntura, o 5º ciclo foi concluído em menos de 3 meses. A segunda acontecera naquele mesmo dia, alguns minutos antes. Ele estava treinando na runa Kezier quando sua imagem em seu mar de consciência se formou completamente. Depois disso, um zumbido saiu dele e reverberou dentro de toda a sua esfera mental, fazendo-a tremer e aumentar. Noah só sentiu uma dor lancinante na cabeça e suportou até que a dor se dissipou e a esfera parou de tremer. O mundo que ele viu depois que o processo terminou era outro. Embora fosse tarde da noite, ele podia ver as coisas quase tão claramente quanto durante o dia e parecia haver mais detalhes sobre elas. Ele pegou um de seus sabres pretos e o inspecionou cuidadosamente. A lâmina preta parecia perfeitamente lisa antes de ele avançar, mas agora Noah podia ver alguns pequenos amassados nela. Ele guardou o sabre e se concentrou em sua audição e percepção. Ele podia sentir todas as pessoas no chão.
Se ele se concentrasse o suficiente, poderia ouvir os passos dos cervos ainda acordados à distância. Ele podia sentir o ar entrando em seus pulmões, o sangue correndo em suas veias, a respiração preenchendo seu corpo. Até seus pensamentos pareciam fluir com mais suavidade e velocidade. Ele tentou mover a respiração de acordo com sua arte marcial com os dedos e notou um leve traço gasoso da cor do arco-íris deixado no ar. Isso é o sopro do céu e da terra. Posso realmente vê-lo agora. Ele ficou surpreso por um momento antes de balançar a cabeça. Não, isso foi a respiração concentrada dentro do meu corpo. Não sei se seria capaz de sentir o de outras pessoas tão facilmente também. Ele então deitou em sua cama para descansar, já que sua mente ainda estava um pouco confusa com o avanço. O único problema é como o mestre vai reagir amanhã. O quê? Como é possível que você tenha completado o 5º ciclo? William estava de boca aberta e estava parado na frente de Noah em sua sala de treinamento habitual. Como é possível? Mesmo com a pulsão de energia interna, você ainda deve ter pelo menos 2 meses. Tem certeza de que seus pontos de acupuntura pararam de funcionar? Noah apenas assentiu e exalou fortemente para se acalmar. Ele tirou algo de dentro de suas roupas e o ergueu na frente de seu mestre. William ainda estava chocado com a notícia anterior de que ele simplesmente olhou para a mão de Noah sem reconhecer seu conteúdo. Então ele finalmente percebeu que algo estava estranho e pegou a folha à sua frente, desdobrou-a e olhou para a runa Kezier escrita nela. Ele franziu as sobrancelhas e olhou para os olhos de Noah com uma expressão confusa. Você está desistindo de ser um mago? Noah só conseguiu mostrar um sorriso irônico enquanto olhava ao seu redor um pouco. Então ele se aproximou de seu mestre e falou com uma voz suave. Na verdade, eu precisaria da próxima runa porque me tornei um mago ontem à noite. Um grito que fez as paredes tremerem soou no prédio dos guardas. Os soldados no pátio sentiram que o barulho era semelhante à voz do vice-capitão. Dentro da sala, Noah estava sentado de joelhos com as mãos tapando os ouvidos com força. Ele esperava que seu mestre saísse de seu espanto com medo de que soltasse outro grito monstruoso. William respirava ofegante com os olhos bem abertos, mas depois de alguns segundos, ele se forçou a se acalmar e se concentrou na testa de Noah, encarando-a com um olhar sério. Noah sentiu alguma pressão em seu mar de consciência e assim operou sua energia mental para defender sua esfera. A luta entre a pressão interna e externa durou 1 minuto antes de William parar de sondar e sentar-se na frente de Noah com uma expressão incrédula. Você realmente fez isso? Noah apenas assentiu. Ele realmente não poderia dar nenhuma explicação sobre isso. Se eu fosse chamado de gênio raro, como você seria chamado? William estava pensando profundamente antes de entender o verdadeiro problema sobre toda a situação. Vou encontrar uma desculpa para conseguir outra cópia da segunda runa. O círculo interno não deve saber que você se tornou um mago. É muito perigoso. Ele ainda não percebeu que o que estava fazendo era mentir para seus superiores. Então, depois que você passar no 6º tratamento, é melhor você sempre estar fora fazendo missões. A possibilidade de a família lhe dar um pergaminho mágico é baixa, mas é melhor acumular méritos antes de conhecer seu elemento. Nunca se sabe, eles podem realmente reconhecê-lo como um verdadeiro descendente. William estava planejando o melhor curso de ação para seu discípulo, sem se importar que suas próprias palavras fossem um ato de traição. Noah, olhando para o homem resmungando à sua frente, não pôde deixar de sentir um calor dentro do peito. Ele é realmente um bom mestre, se ao menos sua posição não fosse tão ligada à família Bavan. Eu deveria pelo menos ter certeza de não criar problemas para ele quando eu fugir. William interrompeu seu planejamento quando percebeu que seu discípulo o encarava com um sorriso simples e honesto no rosto. O que você está procurando? Noah apenas deu uma resposta simples. Obrigado. William ficou um pouco atordoado, mas depois sorriu balançando a cabeça. Ele colocou a mão na cabeça de Noah e bagunçou seu cabelo um pouco antes de falar com um tom alegre. Você trabalhou duro, é justo ter algumas recompensas, e se o céu e a terra não derem a você, eu darei. O conflito interno que o vice-capitão dos guardas tinha antes foi resolvido. Se os humanos não são justos, que assim seja. Pelo menos estou fazendo minha parte para consertar as coisas. Noé não podia saber das dúvidas de seu mestre, então ele realmente não entendeu suas palavras. William levantou-se do chão cantarolando uma alegre melodia e depois sentou-se atrás de uma mesa na sala para resolver alguns relatórios, mas, depois de alguns minutos,
Olhou para o garoto ainda sentado no chão. O que é? Ele ainda estava sorrindo quando perguntou isso. Mestre, não vamos fazer o tratamento hoje. A felicidade, recém-descoberta de Leon desapareceu, substituída por um sentimento familiar de irritação. Capítulo 44 a 44. Autoritário. O sexto tratamento foi mais tranquilo do que os outros. A vantagem de ter atingido o nível de magos se mostrou durante o processo, pois Noah foi capaz de ignorar quase completamente a dor desumana pela qual teve que passar. Quando seu tempo de cama acabou, seu mestre o enviou, abruptamente para fora da mansão para completar missões. Obter a segunda runa pode ser difícil, mas devo ser capaz de fazê-lo. Por enquanto, concentre-se apenas nas missões que eu lhe der. Isso foi o que ele disse a Noah antes de mandá-lo embora. Noah completou as tarefas habituais de defender aldeias de ataques de bestas mágicas ou caçá-los quando suas mochilas ficaram muito grandes. Não foi muito depois de completar 13 anos que uma missão, aparentemente importante, foi entregue a ele. Consistia em escoltar uma caravana nobre da cidade de Mossgrove até a mansão Lansai. Aparentemente, a família Lansai, uma família nobre de médio porte, cometeu um crime contra a família Shosti e como punição, somada a uma pesada taxa monetária, tiveram que enviar seu principal descendente como refém político na cidade de Mossgrove. Agora que o castigo acabou, o descendente teve que voltar para sua mansão, mas optou por uma escolta antes de iniciar sua viagem de volta. Eu sinto que estou me metendo em alguma luta política, porque o descendente principal precisaria de uma escolta. Noah foi o único de sua mansão que aceitou a missão, mas um grupo de soldados e andarilhos já havia se formado em frente à caravana da família Lansai quando ele chegou. Ele estava vestindo sua roupa preta apertada de sempre com os 2 sabres embainhados nas costas, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Enquanto ele se aproximava do grupo, os soldados olharam em sua direção e começaram a rir e provocá-lo. O que você está fazendo aqui, garotinho? Você está perdido. Ei, olha, essas lâminas são legais, por que você não as empresta para seu tio aqui? Eu as devolverei depois que a missão terminar. Esta missão não deve ser tão ruim desde que uma criança apareceu. Ah! Olha, ele está vindo até nós. Você está bravo, garoto. Noah levou um instante para entender o que tinha que fazer, mas não pôde deixar de se sentir irritado com as palavras deles. Toda vez, porra. Como é possível que pessoas fracas sejam sempre tão estúpidas? Estou ficando cansado de ser tratado como criança. Ele se aproximou dos soldados enquanto suportava sua provocação e quando estava na frente deles, apenas colocou a mão na frente dele em um gesto de aperto de mão. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Noah. Espero que possamos cuidar um do outro. Noah estava sorrindo inocentemente e tinha um tom de voz puro e claro, ele era a imagem perfeita da inocência. Suas palavras provocaram outra chuva de risos no grupo de soldados enquanto um deles retribuiu aperto de mão. Não se preocupe, garotinho, vamos cuidar bem de você. O soldado quase não pôde conter o riso quando disse essas palavras, mas seu rosto congelou quando sentiu a pressão aplicada pelo aperto de Noah. Rachadura. O soldado caiu no chão com a mão quebrada ainda na mão de Noé, implorou por misericórdia. Ah, por favor, eu estava errado. Por favor, deixe-me ir, dói. Os outros soldados ainda estavam rindo pensando que era algum tipo de performance de seu amigo para zombar do garoto. No entanto, suas expressões empalideceram quando viram o estado de sua mão quando Noah o soltou. A mão estava completamente macia, parecia que não havia ossos dentro dela. Noah voltou seu olhar para os soldados e apontou para 2 deles. Você e você, eu acredito que você zombou de mim antes. Vem aqui, eu preciso parabenizá-lo. Ele ainda tinha o mesmo sorriso inocente de antes, mas desta vez só fez o medo aparecer nos olhos das testemunhas. Os 2 soldados olharam ao redor apenas para perceber que o grupo estava se afastando deles. Um dos 2 tentou se desculpar. Me desculpe, eu não sabia o meu lugar. Noah apenas balançou a cabeça e declarou com uma voz fria, sua mão ou sua vida, sua escolha. O outro ficou com raiva e desembainhou a espada, gritando alto. Se você pensa que eu vou ter medo de você, você está enganado. Venha, tire minha vida se você tem coragem. Noah encolheu os ombros e se aproximou do soldado com uma expressão calma. Naquele momento, um homem corpulento vestindo uma túnica verde com um emblema costurado na área esquerda do peito saltou entre eles e encarou Noah.
Pare de fazer tanto barulho antes de começarmos a seleção para a escolta ou você terá que me enfrentar. O soldado com a espada na mão relaxou ao ver o homem da família Lansai e abaixou a espada, mas então sentiu sua visão girando e depois descendo para a escuridão. Estas foram as últimas coisas que ele viu. Noah estava ao lado de seu cadáver sem cabeça com a mão levantada na direção do soldado restante. O homem da família Lansai sentiu um suor frio escorrer pela espinha quando Noah desapareceu completamente de seu campo de visão apenas para reaparecer atrás dele. O soldado restante estava morrendo de medo, mas depois de alguns segundos, ele conseguiu colocar a mão dentro da mão de Noah. Rachadura. Ele caiu no chão com os ossos da mão esquerda quebrados, mas não emitiu nenhum som. Ele estava com muito medo de enfurecer o garoto monstruoso à sua frente. Todos os presentes engoliram em seco e juraram a si mesmos que nunca olhariam Noah nos olhos nos dias que viriam. Noah foi na frente do homem corpulento ainda petrificado no local e perguntou sorrindo: "Me desculpe, você estava dizendo?" Antes que o homem pudesse responder, porém, uma voz soou da caravana e outro homem vestido com as vestes da família Lansai apareceu. "Você deve ser o enviado da família Bovan. William não poderia ter escolhido um discípulo melhor. Sou Kevin Long, chefe dos guardas da família Lansai. Espero que aceite minhas desculpas pelo mau comportamento de meu homem." Kevin era o homem mais musculoso que Noah já tinha visto. Tinha mais de 2 metros de altura e seus braços eram quase tão grandes quanto a cintura de um homem. Noah sentiu uma leve sensação de perigo vindo dele, então ele escolheu parar com sua atitude autoritária. Ele se curvou levemente e disse com uma voz fria: "Se for o pedido de Mr. Long, é claro que vou aceitá-los." Capítulo 45 a 45. Formação. Noah estava sentado dentro de uma das carruagens da caravana. Kevin o havia convidado a entrar achando desnecessária sua participação na seleção para o grupo de acompanhantes. "Sabe, eu e seu mestre éramos considerados os melhores guerreiros de nossa geração. Costumávamos nos encontrar durante nossos dias de treinamento fazendo missões, já que a relação entre minha família Lansai e sua família Balvan sempre foi amigável." Kevin estava falando enquanto estava sentado na frente de Noah. "Mas, bem, ele se tornou vice-capitão do anel externo de Balvan enquanto eu me tornei o chefe dos guardas da minha família, então não tivemos a chance de nos encontrar por muito tempo." Ele estava servindo o que parecia vinho em 2 taças de uma jarra de barro em sua mão, então ofereceu uma das taças a Noé. "Quando soube que seu discípulo iria ajudar nesta missão, fiquei instantaneamente curioso. Devo dizer que você faz jus à reputação de seu mestre." Ele levantou a xícara em um gesto de brinde e Noah deu as boas-vindas fazendo o mesmo com a xícara, mas ele estava usando sua energia mental para escanear o líquido dentro dela. "Parece não haver problema com o vinho. Acho que ele está falando a verdade. A relação dele com o mestre deve ser muito boa." Noah não hesitou mais e tomou um gole do copo. Uma sensação familiar de queimação percorreu sua garganta, mas logo foi suprimida pela capacidade de cura de seu corpo. "Ah, certo. Com um corpo de nível 2 no nível superior, aposto que será muito difícil ficar bêbado." Ele havia entrado no 6º ciclo, então os efeitos da forja dos 7 infernos estavam se tornando mais proeminentes conforme ele se aproximava da conclusão do processo. Suas habilidades de cura melhoraram. O mesmo aconteceu com sua percepção de respiração e sua execução de arte marcial. "Bem, eu não pude sentir aumento na percepção desde que foi superado pelo meu avanço para mago de nível 1. Mas minha arte marcial atingiu um nível totalmente novo. Deveria ter superado completamente o nível de uma besta mágica de nível 3. Seus ataques mais poderosos já estavam nesse nível depois que ele obteve um corpo de nível 2, mas com o 6º ciclo já se aproximando do limite do nível 3, toda sua arte marcial atingiu esse nível. Meu limite deve ser em torno de 30 ataques com força total e se eu fatorar a absorção dos pontos de acupuntura, devo ser capaz de dobrar esse número. Eu devo ficar bem, a menos que eu me encontre em uma luta muito longa." A desvantagem de não ter um Dantian foi bastante reduzida, mas ainda existia, o que deixou Noah ainda preocupado com uma briga com um verdadeiro cultivador. "Você gosta do vinho?" A voz de Kevin o fez perceber que havia se perdido em pensamentos e ele deu uma explicação às pressas. "Sinto muito, eu tinha algo em mente." Kevin pareceu confuso e disse: "Você é muito educado." Ninguém nunca se desculpou por alguns segundos de silêncio. Noé ficou surpreso. Alguns segundos. Minha velocidade de pensamento se tornou tão alta.
Ele rapidamente ergueu o copo novamente para esconder sua expressão confusa e tomou outro gole. Então ele largou o copo e olhou para Kevin com uma expressão severa. Um pouco de frieza foi liberada por seus olhos. Vamos começar com a conversa real? Kevin pareceu aprovar enquanto esvaziava seu copo e respondia com uma voz calma. O que você quer saber? A pergunta de Noah chegou instantaneamente. Por que a escolta? A pergunta atingiu um ponto crucial quando Kevin suspirou e uma expressão triste apareceu em seu rosto. Como você sabe, o jovem mestre da caravana é o principal descendente da família Lansai. Logicamente falando, ele deveria suceder seu pai como patriarca da família, mas... Ele encheu outra taça de vinho antes de retomar seu discurso. Mas ele é muito jovem. Seu pai está gravemente doente e não viverá muito, então seu tio pode usar esta viagem como uma chance para matar o herdeiro e assumir o controle da família. Noah entendeu algo, mas ainda havia algumas dúvidas em sua mente. Como é possível que um patriarca de uma família nobre de tamanho médio tenha deixado a situação chegar a esse ponto? Kevin bebeu de novo e atendeu. Foi culpa do patriarca se a família Lansai foi punida, então seu irmão, Tobias Lansai, usou esses eventos para obter consenso com os outros soldados do círculo interno. O único corpo que permaneceu leal a Benedict Lansai, o patriarca, é aquele, comigo nesta missão. A situação era muito pior do que Noah imaginava. E o que trazer de volta o herdeiro pode fazer? Eles podem simplesmente matá-lo quando ele estiver na mansão. Kevin largou o copo e se aproximou de Noah. Sua voz tornou-se extremamente baixa. Este é um segredo do círculo interno. Então se eu descobrir que você o revelou a alguém, farei de matá-lo minha missão vitalícia. Você, me entende? Uma intenção de matar densa foi lançada por Kevin. Os soldados e andarilhos que estavam passando pela seleção fora da carruagem tremeram quando a atmosfera ficou incrivelmente rígida. Noah simplesmente continuou olhando para o grande homem à sua frente, mas um traço de admiração formou-se em sua mente. Ele é um veterano do campo de batalha, nem consigo imaginar quantas vidas ele tirou. O impasse durou um minuto inteiro antes de Noah se decidir e assentir. Kevin o encarou por mais alguns segundos antes de revelar a informação. O tesouro de Lansai é protegido por uma formação especial. Não sei muito sobre formações, mas conheço as regras por trás desta. Somente o patriarca atual ou seus descendentes podem controlá-lo e determinar o destino de cada item dentro do tesouro. Benedict Lansai já deu o controle da formação para seu filho, mas ele deve primeiro chegar lá para aceitá-lo. Se ele morresse antes disso, o controle da formação iria diretamente para o próximo na linha de sucessão, ou seja, Tobias Lansai. Existe tal coisa neste mundo. Os ramos de cultivos são realmente vários. Ele se lembrou de quando ainda era criança. A parede da mansão feriu um dragão. Isso deve ser uma formação também. Eles parecem algumas coisas realmente poderosas. Eu deveria perguntar ao mestre sobre as várias aplicações que o cultivo tem quando eu voltar. Você está dizendo que a formação saberá se o herdeiro morrer? A pergunta de Noah foi respondida por um leve aceno de cabeça de Kevin. Ele pensou profundamente antes de perguntar com um rosto inexpressivo: o que eu ganho ajudando você? Capítulo 46 a 46. Nobre mimado, pergaminhos mágicos e várias técnicas estão fora do limite. Quanto aos recursos, acredito que podemos chegar a um acordo. A resposta de Kevin foi imediata. Ele conhecia muito bem as dificuldades de se fortalecer sem um status nobre. Noah suspeitava de tais restrições, então exigiu o que mais precisava no momento. Preciso de poções ou pílulas para a nutrição do corpo. O nível deve ser o mesmo da pílula de energia interna. Kevin franziu as sobrancelhas. Ele ficou surpreso que um homem tão jovem soubesse da existência da pílula de energia interior, mas ficou principalmente impressionado com o fato de que Noah solicitou diretamente algo desse valor. Não tenho autoridade para prometer uma recompensa tão boa. Noah encolheu os ombros com a resposta. Então me leve para alguém que o tenha. Seguiu-se outro impasse, com um homem gigante e uma criança se encarando em silêncio dentro da carruagem. Em algum momento, Kevin assentiu. Siga-me, por favor, lembre-se de ser respeitoso. Kevin saltou da carruagem com Noah seguindo logo atrás dele e foi para a penúltima carruagem da caravana. Ele bateu na porta e se curvou falando com voz firme. Jovem mestre, sou eu? Uma voz jovem veio de dentro da carruagem. Entre. A porta se abriu e Kevin passou indicando a Noah que a seguisse.
Um jovem vestido de verde estava sentado dentro da carruagem com um cálice na mão direita. Ele tinha cabelos loiros cacheados e alguns traços de barba, tinha cerca de 14 a 15 anos e era pálido. Um pouco de arrogância transparecia em sua expressão. Noah olhou atentamente para o herdeiro da família Lansai e não pôde deixar de se sentir desapontado. Ele é tão fraco, do que adianta ser um nobre se você nem usa seu status para aumentar sua força? Não é de admirar que seu tio esteja tão perto de depô-lo. Havia uma leve presença de respiração ao seu redor, o que significava que ele havia treinado pelo menos alguma técnica de nutrição corporal, mas, além disso, ele tinha apenas seu status para protegê-lo. Noah ainda estava olhando para o jovem quando sentiu um olhar raivoso olhando para ele. Ele se virou em sua direção e viu Kevin olhando para ele enquanto esperava por algo. Ah, certo, um nobre fraco ainda é um nobre. Noah curvou-se levemente. Saudações, herdeiro da família Lansai. O nobre pareceu notar a presença de Noah somente depois que ele falou e olhou com um olhar inquisitivo para Kevin. Ele é Noah, o discípulo de um bom amigo meu. Ele será um bom recurso nesta missão. Kevin falou e então se virou para Noah. Ele é Basil Lansai, filho de Benedict Lansai, o verdadeiro herdeiro do título de patriarca. Basílio pousou o cálice e perguntou com um tom irritado. Por que você o trouxe aqui? Qual é o problema? Kevin curvou-se. Ele está pedindo uma recompensa que não tenho autoridade para prometer. Basílio bufou. HMPH, uma vez que eu tenho acesso ao tesouro, posso garantir que você não terá que trabalhar mais em sua vida. Não há necessidade de vir aqui pessoalmente. Kevin continuou. Ele está pedindo pílulas de nutrição corporal, e de alto nível também. Os olhos de Basil se arregalaram. Como alguém mais jovem que pode ser digno de tais recursos, apenas expulsá-lo e dar-lhe uma lição. Noah ficou imediatamente irritado e uma pressão fria começou a ser exalada dele. A pressão emitida por um mago era insustentável por uma pessoa fraca como Basil e ele começou a ofegar. Naquele momento, porém, a intenção de matar de Kevin aumentou novamente, forçando Noah a retrair a pressão. Basil respirou fundo ficou com raiva além da razão. Como humilde como você ousa me machucar. Kevin, não se preocupe com o que eu disse antes, apenas mate-o e mostre seu cadáver para aqueles animais lá fora. Talvez eles entendam a diferença de status dessa maneira. No entanto, Noah já estava saindo da carruagem. Esqueça, é inútil assumir uma missão tão arriscada apenas por reputação e méritos. Vou voltar para a mansão e inventar uma desculpa. Antes de pular, porém, a voz de Basil soou novamente. Espere. Noah se virou para olhar para Basil. Parece que eu julguei mal você. Eu realmente preciso de pessoas fortes para esta missão, já que teremos que ir contra os guardas do meu tio. Podemos chegar a um acordo, mas primeiro, você tem que se desculpar por seu comportamento anterior. Então ele tem alguma inteligência entre toda a porcaria nobre. Ele olhou na direção de Kevin e o viu sorrindo orgulhosamente enquanto acenava para ele. Ele presumivelmente conseguiu persuadir o jovem nobre com suas palavras. Não. A resposta de Noah foi firme. O sorriso de Kevin congelou e até mesmo o jovem herdeiro ficou sem palavras. Ele só conseguiu balbuciar uma pergunta fraca. Por quê? Porque você é fraco. Nobre ou não, você não merece minhas desculpas. Basil ficou com raiva novamente e estava prestes a gritar quando Kevin colocou a mão no ombro do nobre. Jovem mestre, eu sei que ele é rude, mas nós realmente precisamos de toda a ajuda que pudermos encontrar. Somente quando você conseguir sua posição como patriarca, você pode agir tão arrogante quanto quiser. Noah apenas balançou a cabeça ao ouvir essas palavras. Não me diga que mesmo os descendentes da família Balvan são assim. Talvez minha teoria sobre a idiotice das pessoas fracas esteja certa. A discussão entre Kevin e Basil continuou por um tempo, com a irritação de Noah aumentando a cada segundo que ele era forçado a ouvir mais. No final, Basil concordou com o pedido de Noah e Kevin rapidamente o carregou antes que ele dissesse algo que pudesse arruinar novamente o humor de seu jovem mestre. Quando eles estavam de volta na carruagem anterior, Noah não pôde deixar de zombar de Kevin. Um poderoso cultivador como você sendo forçado a ser a babá de uma criança mimada, com certeza você tem uma vida difícil. Um leve sorriso estava em seu rosto enquanto ele olhava para o grande homem massageando suas têmporas para se acalmar. Não é inteiramente culpa do jovem mestre.
Ele cresceu com os descendentes da família Shosti intimidando o tempo todo e quando finalmente chegou o momento de praticar o bullying, ele se encontrou com um homem como você. Não se preocupe, quando chegarmos à mansão eu vou pessoalmente me certificar de que você recebe o que ele prometeu. Noah assentiu, ele acreditava nas palavras de Kevin. Enquanto isso, o julgamento para a missão de escolta fora da caravana acabou. Eles estavam prontos para partir. Capítulo 47 a 47. Massacre. A caravana começou a se mover na direção da mansão Lansai. A velocidade deles era lenta devido ao grande número de pessoas que circulavam a pé ao redor dos vagões. A caravana tinha 4 carros e os homens que passaram pelo processo de eliminação da seleção somavam 40. Então era impossível para todos eles encontrarem um lugar sentado. Juntamente com os 10 soldados pertencentes à família Lansai, sua aparência lembrava uma pequena tropa indo para a guerra. Com sua velocidade, eles levariam cerca de um mês para chegar ao seu destino. Noah estava sentado no teto da segunda carruagem, mas sempre que olhava para o grupo abaixo dele, apenas balançava a cabeça. Será que eles percebem em que confusão eles se meteram? Teremos que lutar contra os guardas do círculo interno de uma família nobre. A família Lansai pode ter diminuído, mas seu grande número de cultivadores ainda supera o nosso. Eles serão usados apenas como bucha de canhão. Antes de aceitar, Noah invadiu Kevin com perguntas sobre o plano para ter certeza de que era realmente viável. Quando ele ouviu sobre a quantidade de cultivadores sob o comando de Tobias Lansai, ele estava prestes a desistir da missão sem se importar com as recompensas prometidas. 25 cultivadores contra 10 deles e um monte de escudos de carne. Seria impossível se não fosse pelo fato de que só temos que colocar Basil dentro da mansão para que a missão seja bem sucedida. Se os 2 grupos lutassem, o único resultado seria uma derrota total. No entanto, Kevin revelou a ele que uma vez que Basil entrasse pelos portões da mansão, ele já poderia assumir o controle da formação. Com os recursos acumulados pela família Lansai durante anos em jogo, Tobias teria que abandonar seu plano de se tornar o patriarca e fugir ou abandonar seu status de nobre. Afinal, a nobreza era sobre riqueza técnicas. Se usarmos os não cultivadores como escudo e corrermos direto para o meio de sua defesa, podemos realmente fazer isso. É por isso que Noah decidiu ficar. Ele tinha certeza de que com o quadro de Kevin, romper uma linha de defesa era uma tarefa viável. A primeira semana de viagem transcorreu sem nada fora do normal. A caravana se moveu sem problemas, mas então surgiram problemas. Noah foi o primeiro a sentir uma quantidade incomum de pessoas em sua estrada e quando a caravana parou, o bloqueio era claramente visível. Cerca de 50 homens estavam bloqueando seu caminho, mas não havia cultivadores entre eles. Eles estavam vestidos com roupas comuns ou armaduras enferrujadas, mas suas armas pareciam recém-fabricadas e de bom acabamento. Noah pulou do teto da carruagem e caminhou na direção de Kevin que já encarava o grupo com um pouco de raiva nos olhos. Quando ele sentiu Noah próximo a ele, ele falou. Eles devem ter sido contratados pelo tio do jovem mestre de aldeias próximas. Ele quer nos sondar. Se eu enviar meus homens para combatê-los, revelaremos a maioria de nossas habilidades, mas se eu enviar os não cultivadores, seus números diminuirão, colocando em risco o plano. Eu nunca pensei que Tobias seria tão implacável para realmente enviar pessoas para morrer apenas para nos investigar. Noah estava olhando para a tropa de plebeus, mas internamente ele estava zombando. Você não está fazendo o mesmo. Não é como se a maioria dos seus homens recém-recrutados sobrevivessem de qualquer maneira. Ele suspirou um pouco e então respondeu. Então nós só temos que ser mais implacáveis. Noah desembainhou seus sabres e caminhou em direção à tropa inimiga. Se eu cuidar deles, não revelaremos quase nenhuma informação e manteremos intactos seus preciosos escudos de carne. Kevin sentiu um pouco de vergonha com o comentário de Noah, mas não respondeu, apenas observou o garoto se aproximando do grupo de plebeus. Quando Noah estava a 20 metros deles, ele parou e falou alto. Qualquer um que ainda queira viver é melhor se afastar deste caminho. Depois que eu contar até 3, todos aqueles que ainda estiverem na minha frente morrerão. Um garoto estava ameaçando cerca de 50 homens adultos. No entanto, antes que tivessem chance de rir, um arrepio percorreu-os ao ver os olhos do garoto emitindo uma frieza sufocante. Todos esses plebeus foram recrutados em aldeias do que sofreram com a punição da família Lansai. Eles eram pobres além da razão. 2.
Como a família Lansai teve que pagar uma taxa enorme para a família Shosti, eles aumentaram fortemente os impostos sobre as pessoas em seu domínio, deixando-os à beira da fome. 3. Por causa disso, nenhum dos aldeões recuou diante do terrível garoto. Eles já haviam recebido parte do pagamento de Tobias e, se sobrevivessem, essa quantia duplicaria. O que se seguiu foi um massacre. Do ponto de vista dos fracos soldados ao redor da caravana, Noé estava apenas caminhando entre as linhas inimigas. No entanto, qualquer pessoa por quem ele passasse perto cairia no chão com a garganta cortada ou o peito perfurado. O sangue escorria no chão, enchendo-o de poças vermelhas. Ninguém notou que algumas das melhores armas dos aldeões desapareceram antes de tocar o chão e foram sugadas para um ponto na cintura de Noé. Quando Noé voltou para a caravana, seus sapatos de couro estavam encharcados de sangue e deixavam marcas vermelhas vivas no chão por onde ele caminhava. Uma expressão indiferente estava em seu rosto, como se ele tivesse acabado de voltar de uma simples caminhada. Quanto mais forte eu me torno, menos considero as pessoas fracas como humanos. Acho que o distanciamento emocional dos humanos normais é apenas uma causa natural do aumento do meu poder. Os soldados se afastaram de seu caminho e deixaram uma estrada para ele voltar no teto da carruagem. Noé casualmente pulou nele e jogou fora os sapatos sujos, deixando seus pés descalços no ar, pendurados no telhado. Bleg Basil estava fora de sua carruagem vomitando no chão. Ele havia observado secretamente a batalha de Noé e não conseguia conter as ânsias de vômito que sentia. Kevin foi apressadamente ao lado dele e o trouxe de volta para a carruagem sob o olhar desapontado de seus soldados. Eles estavam comparando internamente esse jovem nobre com o garoto implacável em cima de uma carruagem e não podiam deixar de balançar a cabeça preocupados com o futuro da família Lansai. Capítulo 48 a 48. Introspecção em um porão dentro da mansão Lansai. Um homem na casa dos 50 com cabelos loiros encaracolados observava um mapa com alguns peões nele. Em algum momento, um soldado apareceu atrás dele e se ajoelhou no chão. Lord Tobias, os espiões da escolta de Basil enviaram o relatório. Nenhum dos homens de Kevin entrou na batalha. Apenas um garoto foi lutar e matou todos os camponeses. Eles agora retomaram sua viagem em nossa direção. Tobias assentiu sem nem mesmo se virar para olhar o soldado e moveu um dos peões do mapa. Você encontrou a carruagem onde Basil está hospedado? Sim, os espiões relataram que ele saiu de sua carruagem para se aliviar da dureza da batalha. Tobias balançou a cabeça. Aquele garoto é muito fraco, a linhagem do patriarca ficou muito mole. Não é de admirar que estejamos nessa situação. Ele suspirou e então apontou no mapa. Envie os magos para interceptá-los no penhasco Tuyoboia. Acabe com o sonho do meu sobrinho. Enquanto isso, na caravana, Noé estava deitado no teto de uma carruagem concentrando sua energia mental para escanear os arredores. Eles estavam se aproximando de um lugar chamado Tuyoboia Cliff que, na opinião de Kevin, era o lugar perfeito para uma emboscada. Então ele desconfiava de qualquer coisa fora do comum que entrasse em sua percepção. A mansão Lansai ficava na direção oposta da mansão Balvan do ponto de vista da cidade de Mossgrove, então Noé não sabia muito sobre o ambiente desta região. Em algum momento, ele sentiu alguém se aproximando de seu lado. Ele se virou para olhar naquela direção e viu Basil tentando desajeitadamente subir até o topo da carruagem onde ele estava. Noé esperou pacientemente que o nobre tivesse sucesso em sua escalada e sorriu um pouco ao vê-lo sentado ao seu lado. Posso ajudá-lo em algo, senhor herdeiro? Basil assentiu e respondeu. Eu quero que você responda a algumas das minhas perguntas. Noé ficou ligeiramente interessado. Vá em frente, eu não tenho muito o que fazer de qualquer maneira. Ele ainda não havia recebido a segunda runa Kezer, então seu treinamento foi momentaneamente interrompido. Como você matou aqueles homens? Noé ficou momentaneamente confuso e apontou para os sabres em suas costas com um olhar questionador. Não, quero dizer, como você pode fazer isso tão naturalmente? Basil se corrigiu e Noé finalmente entendeu o significado de suas palavras. Eu acredito que você não vai se sentir mal por matar animais para se alimentar. É o mesmo com os humanos no meu caminho para o poder, eles ficaram no meu caminho, então eu os matei. Basil ficou perplexo ao ver um homem mais jovem do que ele falando dessa maneira sobre a vida humana. Mas você não vai morrer se não tiver poder, não é a mesma coisa. Eles eram apenas plebeus famintos lutando por comida. Noé olhou para ele com desprezo.
Não foi você que quis mostrar meu cadáver para os animais que te defendem. Basil ficou em silêncio com a repreensão de Noah e um pouco de vergonha apareceu em seu rosto. Eu estava apenas imitando a maneira como as pessoas da família Shosti agiam. Nunca vi um cadáver antes de sua luta. Noah balançou a cabeça. Ele ainda é uma criança afinal, eu sou o estranho já que minha aparência não reflete minha idade real. Ele pensou um pouco e então respondeu com sinceridade. Se um dragão passasse agora e nos atacasse, estaríamos todos mortos. O bem, o mal e todas as outras construções humanas seriam reduzidas a cinzas por um evento aleatório. Você diz que não morrerá se não o fizer. Tem poder, mas isso é falso. Aqueles aldeões eram fracos, então foram explorados até que escolheram ir contra um grupo de cultivadores. Seu fim foi decidido no momento em que aceitaram o acordo de seu tio. Você é fraco, então sua família está caçando você devido ao status com o qual você nasceu e tudo o que você pode fazer é se esconder em uma carruagem esperando que Kevin seja forte o suficiente para protegê-lo. Basil abaixou a cabeça ao ouvir essas palavras, mas o discurso de Noah ainda não havia terminado. Se você se importa com algo, deve ser forte o suficiente para defendê-lo. Se você quer algo, deve ser forte o suficiente para almejar. Você deve ter a resolução de escalar montanhas de cadáveres. Você já deveria ter entendido que o mundo do cultivo não é bom. Basil assentiu e expressou a última pergunta que tinha em mente. Matando 50 homens inocentes para proteger apenas um pequeno aumento de poder, você não tem medo de que o mundo o considere um demônio? Essa pergunta fez Noah cair em profunda reflexão. Ele repassou todas as experiências que teve nesta vida, as batalhas com as feras mágicas, a luta com seu mestre, o sorriso de sua mãe, as várias missões até que apenas uma imagem permaneceu em sua mente. Havia um homem idoso flutuando no ar. Ele tinha uma mão levantada para bloquear uma lança de chamas lançada por um dragão. Aos olhos de um bebê, ele parecia um deus livre de qualquer restrição, intocável pelos humanos normais. Eu me pergunto quanto será necessário para eu atingir esse nível. Noah havia inconscientemente levantado o olhar para o céu, olhando para um ponto fixo com olhos vagos. Um desejo puro e ilimitado de poder ficou claro dentro de sua mente e então, ele respondeu. E daí? Basil estava prestes a perguntar mais antes que uma sensação arrepiante o envolvesse. Noah ainda estava olhando para o céu, mas seus olhos eram escuros e frios, como uma fera olhando para sua presa. Não vendo nenhuma mudança em sua atitude, Basil desistiu de fazer mais perguntas e desceu da carruagem para voltar ao seu alojamento original. Noah olhou para o céu por um longo tempo antes de mover seu olhar para uma pequena montanha próxima a um penhasco ao longe. Se o mundo me chamar de demônio, que assim seja. Se isso me der o poder de salvar minha mãe e seguir o caminho do cultivo sem restrições, abandonarei alegremente minha humanidade. A caravana continuou seu caminho para Tuloboya Cliff sem saber dos espiões de seu grupo ou da batalha que ali esperava por ela. Capítulo 49 a 49. Intenção de batalha. Tuloboya Cliff era um desfiladeiro profundo ao lado de uma pequena montanha chamada Tuloboya Mountain. Uma passagem estreita e separava os dois e, como a caravana não podia subir a montanha, era o único caminho possível. Quando a caravana se aproximou da passagem, uma leve pressão surgiu no grupo de escolta. Eles sabiam que se Tobias tivesse armado uma emboscada aqui, a batalha não seria fácil. Eles tinham a desvantagem do terreno enquanto o inimigo podia atacar da montanha e recuar à vontade. Kevin estava olhando para o desfiladeiro com certa solenidade e Noah não pôde deixar de ir ao seu lado para fazer mais perguntas quando viu aquela expressão. O que há lá embaixo? Noah perguntou seguindo o olhar de Kevin. Não temos certeza. Sabemos que a concentração de Breata é alta no fundo, mas o local é território de bestas mágicas. A última vez que alguém tentou limpar o desfiladeiro e colocar sua mansão lá, o mundo de cultivo perdeu um tamanho médio família. Noah engoliu em seco um pouco, o penhasco tornou-se incrivelmente assustador aos seus olhos. Qual é o plano para a emboscada? Eles estavam contra um homem almejando o título de patriarca de uma família nobre de médio porte. Se o desfiladeiro era o melhor lugar para ele atacar, Noah tinha certeza que um ataque estaria ali. Não podemos recuar e não podemos permitir que eles nos empurrem para o desfiladeiro. Vou atacar assim que vir um inimigo, enquanto você com alguns dos meus homens ficará encarregado de defender a carruagem do jovem mestre. Os outros são livres para usar suas vidas para me dar tempo para matar todos. Uma forte intenção de batalha exalava de Kevin, o que fez Noah tremer um pouco.
Eu realmente fiz a melhor escolha ao me desculpar naquela época. Sua confiança em se defender contra Kevin foi reduzida em grande quantidade. Afinal, ele era o chefe dos guardas. A caravana entrou na passagem e o grupo de escolta montou uma formação de batalha ao redor dela. Noah estava no teto da carruagem de Basil com os olhos fechados, aguçando seus sentidos para sentir a aproximação do inimigo. A passagem não era longa, apenas cerca de um dia de viagem com a velocidade deles, mas cada minuto ali passado parecia durar uma eternidade. A concentração de Bread havia aumentado quando eles entraram na passagem e parecia atingir seu pico quando estavam no meio dela. Naquele momento, porém, algo aconteceu. Uma bala feita de água atingiu um dos cultivadores perto de Noah e perfurou seu crânio. O homem caiu sem vida no chão. Ninguém na caravana tinha visto o ataque chegando e um silêncio sufocante seguiu a morte do soldado. Mago. Noah quebrou o silêncio com seu aviso enquanto rapidamente desembainhava seus sabres olhando na direção da montanha. Ele não sentiu o ataque inimigo chegando, o que significava que o agressor tinha maiores conquistas em energia mental do que ele. O grupo de acompanhantes estava prestes a cair no caos quando o grito de Kevin os acalmou. Ponha-se em posição. Empurre em direção à montanha. Siga-me. Ele assumiu a posição de vanguarda e avançou em direção à montanha empunhando um enorme martelo com as duas mãos. Outra bala de água foi disparada em sua direção, mas Kevin simplesmente balançou o martelo e o quebrou, e então ele saltou em direção à área de onde veio. Mais duas balas foram disparadas apenas para serem bloqueadas pelo martelo, então Kevin o balançou para baixo, atingindo o chão à sua frente. Estrondo. Houve uma explosão e um buraco de 5 metros de profundidade foi criado na encosta da montanha. Irving, sai e luta comigo cara a cara. Kevin gritou aparentemente para o ar, mas então uma figura apareceu entre a fumaça levantada por seu golpe. Você nunca muda, Kevin, sempre avançando. Receio que desta vez não funcione. Um homem baixo vestido com túnicas verdes saiu da fumaça e encarou Kevin. Irving levantou a mão e mais duas balas de água dispararam dela. Kevin apenas os desviou e avançou em sua direção com uma opressiva intenção de matar. Vendo o homem enorme correndo para ele, o mago simplesmente ficou em seu lugar disparando uma torrente de balas. A maioria dos tiros foi desviada pelo martelo, mas alguns deles atingiram a pele de Kevin e deixaram alguns pequenos ferimentos. Quando Kevin estava prestes a alcançar o mago, 3 fios de água brotaram do chão e se prenderam ao redor de Kevin bloqueando seus movimentos. Irving acenou com a cabeça ao ver o homem preso e falou com orgulho. Como esperado de um corpo de nível 4, minhas balas de água não podem feri-lo consistentemente. Se você fosse o único a matar, a situação teria sido realmente problemática, mas sua vida não tem importância para Lord Tobias. Assim que ele disse essas palavras, um grupo de soldados vestindo armaduras verdes disparou de outro ponto da montanha em direção ao grupo que defendia a caravana. Irving havia se usado como isca para atrair a pessoa mais forte da escolta, enfraquecendo profundamente as defesas da caravana. Os soldados inimigos totalizaram 15 pessoas e invadiram diretamente a linha de defesa feita pelos soldados normais. Nenhum deles conseguiu bloquear nenhum dos inimigos. Os soldados normais que estavam em seu caminho foram mortos instantaneamente ou gravemente feridos por apenas um golpe de suas armas. Eles são todos cultivadores. Noah, de sua posição na carruagem, podia ver claramente que seu momento era iminente e aguçou sua mente como nunca antes. Um tom de intenção de batalha podia ser discernido em seus olhos frios. Finalmente uma verdadeira batalha contra um cultivador. Eu realmente quero ver o quão longe estou do nível deles. Os soldados de Tobias Lansai romperam a primeira linha de defesa e travaram uma batalha com os soldados de Kevin. Noah examinou os inimigos e escolheu um homem com um machado pesado como alvo. Ele enviou uma barra de vento para ele seguindo para desferir um ataque corpo a corpo quando o soldado tentou bloqueá-lo. O soldado, porém, vendo o golpe do vento, balançou seu machado para encontrar o golpe. A barra foi quebrada pela força do golpe e Noah foi forçado a bloquear o machado que manteve sua trajetória. Clink. 2 sabres bloquearam o golpe pesado e Noah foi lançado voando por alguns metros antes de pousar com segurança no chão. O soldado se virou em sua direção e ficou um pouco surpreso ao ver que o garoto bloqueou facilmente seu golpe, mas o mais importante, que ele estava sorrindo olhando para ele. Capítulo 50-50. Transformação. Noah nunca lutou de verdade contra um cultivador.
Suas lutas com o Leon eram apenas pares e contra o grupo de Orson, ele estava apenas fazendo um papel coadjuvante. Naquele momento, porém, ele estava enfrentando um verdadeiro cultivador sozinho e isso o deixou extremamente animado. Finalmente, alguém que não morre com um golpe. O soldado da família Lansai ficou inicialmente atordoado com o sorriso de Noir, mas depois se concentrou novamente na batalha e avançou com o machado levantado. Noir não notou seu próprio sorriso, toda sua atenção estava voltada para o machado vindo em sua direção. Quando o machado estava a poucos centímetros de sua cabeça, Noir se esquivou abruptamente para a esquerda, girando seus sabres no processo, mirando na cabeça do soldado. O soldado se escondeu atrás do cabo de metal e bloqueou o golpe, mas um corte apareceu em sua bochecha. O cabo não conseguiu bloquear completamente o golpe. Ele recuou alguns passos e retomou sua postura, desconfiado do garoto sorridente que se movia lentamente em sua direção. Eles pularam um no outro ao mesmo tempo e trocaram alguns golpes antes de se separarem novamente. Desta vez, alguns ferimentos leves apareceram na perna direita do soldado. Noir não escolheu seu alvo aleatoriamente, mas escolheu aquele que sofreria mais com seus ataques rápidos vindos de duas direções diferentes. O grande machado que o cultivador empunhava não era adequado para bloquear os dois sabres de Noir e, com sua habilidade de desviar e um corpo de nível 2 próximo ao pico do nível, era quase impossível quebrar sua defesa com apenas força absoluta. Noir entendeu que não poderia matar diretamente o soldado até que ele cometesse um erro e o soldado tivesse seus mesmos pensamentos. Então eles atacaram um ao outro novamente esperando que um deles cometesse um erro. As feridas foram se acumulando no corpo do soldado enquanto Noir insistia em atacá-lo toda vez que ele tentava se separar do garoto para retomar uma postura defensiva. Depois de mais de 10 trocas, a armadura do soldado estava quase totalmente manchada pelo sangue de seu dono. No entanto, Noir não estava em uma situação melhor. Mesmo que ele não tivesse feridas nele, o fôlego em seu corpo caiu pela metade e ele não conseguiu desferir um golpe fatal no inimigo. A batalha havia se tornado uma competição de resistência. Noir atacou novamente cortando com ambas as armas e o soldado levantou o machado para bloqueá-los. Clink. Outro confronto ocorreu, mas o soldado ficou confuso ao saber que apenas um dos sabres havia atingido seu cabo. O outro sabre desapareceu momentaneamente apenas para reaparecer em seu rosto apontando para o olho esquerdo. Ele rapidamente se abaixou, mas, naquele momento de surpresa, Noir já havia cortado com sua outra lâmina na área do peito. A lâmina invisível foi desviada, mas a outra cortou verticalmente seu abdômen deixando uma ferida profunda nele. Noir não perdeu tempo e rapidamente recuou para o teto da carruagem para repor o fôlego gasto. Quanto ao soldado, ele só teve tempo de olhar para seu ferimento antes que suas entranhas saíssem e ele caísse morto no chão. Como esperado, a forma de pulso de cobra é muito fraca para atingir os cultivadores de forma consistente. Pelo menos me deu a chance de terminar a batalha mais cedo. O que ele usou foi a primeira técnica que aprendeu 5 anos atrás, enganando os guardas. Ele nunca usou porque as técnicas que recebeu depois disso eram muito mais fortes do que uma forma incompleta de uma arte marcial de nível 2. Mas isso não significava que ele o havia esquecido. Vendo que a batalha poderia durar muitos outros confrontos, Noir optou por tentar uma finta com a técnica do punho da serpente e, mesmo que não enganasse o soldado, foi o suficiente para criar uma falha decisiva em sua defesa. Pelo menos agora eu sei onde estou em comparação com o cultivador. Minhas técnicas e suas execuções estão acima da média, mas as falhas de não ter um Dantian são bastante severas. Ele entendeu que não poderia travar batalhas prolongadas neste nível, então optou por descansar e analisar a situação para descobrir onde sua ajuda criaria os maiores resultados. Enquanto isso, no caminho da montanha, Kevin ainda estava imobilizado pela magia da água do mago, mas estava moderadamente seguro desde que Kevin foi atacado pela horda de não cultivadores que veio com ele. No entanto, a situação não poderia durar muito, já que Kevin tirou um chicote de suas costas e matou aleatoriamente o soldado normal que o atacou. Kevin se sentiu inquieto assistindo à luta à sua frente e os cultivadores atacando a caravana, então ele escolheu usar seu as oculto. Sua pele tornou-se marrom amarelada e seus músculos incharam, sua altura também parecia aumentar. Um rugido saiu de sua boca enquanto ele usava toda a sua força para se libertar das amarras de água.
O chão sob seus pés rachou e as cordas que ainda seguravam seu corpo se esticaram até não aguentarem mais a força monstruosa de Kevin e se estilhaçarem. Kevin estava finalmente livre. Quando ele estava fora das cordas, seu corpo continuou a crescer até os 3 metros de altura. Os soldados ao seu redor congelaram quando viram a forma que ele havia assumido e até mesmo a expressão de Irving ficou séria olhando para o gigante marrom. Você dominou a habilidade de sua técnica corporal no final. Kevin não respondeu às palavras de Irving e caminhou lentamente em sua direção empunhando o grande martelo em uma das mãos. O mago disparou 2 balas de água, mas quando atingiram a pele marrom, deixaram apenas algumas pequenas marcas brancas nela. Vendo que sua magia não tinha efeito sobre ele, Irving convocou novamente as 3 cordas de água que se fundiram para se tornar um chicote azul semi-transparente que ele empunhava em sua mão esquerda. Junto com outro chicote na mão direita, ele investiu direto em Kevin. Irving lançou um ataque com o chicote normal, mas Kevin facilmente levantou o braço para bloqueá-lo. O chicote, porém, enrolou-se em seu braço e o mago estava prestes a lançar um ataque com o outro quando Kevin o agarrou e puxou com força. Irving foi imediatamente lançado voando na direção de Kevin e estava prestes a colidir com o martelo quando o chicote de água se transformou em um escudo e bloqueou o golpe. O escudo d'água conseguiu se manter intacto contra o tremendo golpe, mas Irving ainda sofreu com o impacto e foi arremessado a mais de 10 metros de distância. Ninguém notou que uma pequena rachadura apareceu no ombro de Kevin.